Sabe aquela sensação de que a realidade ao seu redor está errada? Como se tudo o que chamamos de real fosse apenas uma encenação, um holograma perfeito e projetado para esconder o que realmente está acontecendo. E se eu te dissesse que essa sensação, essa intuição silenciosa de que há algo por trás da cortina, não é loucura? Existe um documento, um relatório oficial da CIA, desclassificado, ignorado e ao mesmo tempo revelador. Um estudo que não deveria ter vindo à tona, mas veio e afirma com todas as letras que a realidade não é o que parece e que você não é apenas um observador do universo, você é um projetor dele. O nome desse projeto? Gateway Process. Um programa secreto que começou como uma pesquisa sobre estados alternados da mente e terminou expondo um dos maiores segredos sobre a natureza da existência. A mente humana é capaz de mudar o próprio universo. Mas para entender isso, você precisa esquecer tudo o que te ensinaram. Tudo o que disseram sobre o tempo, espaço, matéria, corpo. Porque o que esse documento revela vai contra todas as verdades que sustentam o mundo moderno. Afinal, e se cada pensamento seu estivesse projetando uma versão específica da realidade? E se o universo não fosse uma estrutura fixa, mas uma frequência mutável, vibrando de acordo com o seu estado interior? A resposta está no que eles chamam de holograma universal. E não, isso não é ficção científica, é física, é espiritualidade, é tudo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Prepare-se para uma jornada onde ciência e espiritualidade finalmente se encontram. Mas atenção, uma vez que você enxerga, não dá para desver. O mundo como você conhece pode ser apenas uma ilusão, mas há um código para decodificá-lo e ele está dentro de você. Quando falamos em realidade, a maioria das pessoas imagina algo sólido, um chão firme sobre os pés, objetos fixos, um tempo que corre em linha reta, mas o documento da CIA, esse que ficou enterrado por anos, nos convida a pensar diferente. Ele nos convida a imaginar que tudo isso é apenas uma projeção, como se estivéssemos presos dentro de um holograma gerado pela nossa própria mente. Segundo o estudo, cada pensamento, cada emoção, cada interação é uma onda de energia que atravessa o universo. Essas ondas não apenas refletem o que sentimos, elas moldam o que vemos. O mundo não é algo que simplesmente está lá fora, ele responde a você. Essa ideia, que por muito tempo foi considerada mística ou até delirante, hoje começa a ganhar respaldo científico, especialmente nas teorias quânticas mais avançadas. A noção do holograma universal já está sendo discutida por físicos ao redor do mundo, e tudo aponta para uma única direção. A consciência não é um efeito colateral do cérebro, ela é a base da realidade. O projeto Gateway foi criado para investigar isso a fundo, mas não com discursos motivacionais ou crenças esotéricas, com protocolos, medições e testes rigorosos. A missão era entender se a mente humana em estado alternado poderia acessar informações fora do alcance dos sentidos, mas o que eles encontraram foi ainda maior. A mente não apenas acessa, ela cria. Em um estado expandido, os limites entre o eu e o universo começam a desaparecer. A separação entre o real e o imaginário se dissolve, e o que resta é um campo vibracional onde tudo está interconectado. Nesse estado, você não observa o mundo, você projeta o mundo. É como se a realidade fosse uma tela e os seus pensamentos o pincel. Você pinta o que vê sem perceber que está fazendo isso o tempo inteiro. E foi exatamente isso que os participantes do estudo começaram a experimentar, através de técnicas como meditação profunda, sincronização dos hemisférios cerebrais e visualização guiada. Eles acessavam camadas ocultas da existência, camadas que não são visíveis ao olho nu, mas que estavam lá o tempo todo, esperando para serem percebidas. E a partir dessas camadas, eles conseguiam alterar a própria percepção de tempo, espaço e até de matéria. O universo começava a responder, não com milagres, mas com sincronicidades, com clareza, com um tipo de ordem invisível que só aparece quando a mente se alinha com a frequência mais elevada. Se isso parece místico, é porque sempre foi. Mas agora, finalmente, isso também é científico. E o mais curioso, essas práticas tão revolucionárias para a CIA já eram conhecidas há milênios por tradições espirituais do Oriente, povos indígenas, alquimistas antigos
Eles já sabiam que o corpo é uma antena, que o pensamento é vibração e que o universo é um espelho. A diferença é que agora esse conhecimento foi validado por um dos órgãos mais céticos e fechados do planeta. A pergunta que fica é: por que isso não está sendo ensinado nas escolas? Por que esse documento foi mantido em segredo por tanto tempo? Talvez porque uma mente desperta seja impossível de controlar. A mente desperta não obedece com facilidade. Ela questiona, ela sente, ela percebe as rachaduras da realidade e quer saber o que há por trás. E é justamente isso que o Gateway Process começou a provocar. Dentro dos testes conduzidos pela CIA, uma das práticas mais poderosas era chamada sincronização hemisférica. A ideia era simples, mas profunda: fazer os dois lados dos cérebros operarem em perfeita harmonia, como se fosse uma única unidade vibracional. Através de sons e frequências específicas, os pesquisadores induziam os participantes a um estado de coerência mental profunda. Nesse estado, algo surpreendente acontecia. A percepção se expandia, as barreiras do pensamento lógico se dissolviam e a mente se conectava com uma realidade mais fluida, mais sensível, mais viva. E esse era o ponto de virada. As pessoas deixavam de ser um receptor passivo e se tornavam um criador ativo da própria realidade. Visualizações mentais já não eram apenas imaginação. Eles se tornavam códigos de acesso a um novo estado vibracional. A mente, ao visualizar, passava a sintonizar frequências capazes de alterar o campo energético ao redor. É como mudar de estação em um rádio. Você não vê as ondas, mas elas estão lá. E quando você sintoniza certo, tudo muda. Esse processo documentado pela CIA não tem nada de místico no sentido pejorativo. Ele é místico porque toca no mistério, mas também é físico porque opera com padrões mensuráveis de frequência cerebral, ondas sonoras e alterações perceptivas. O que acontece então quando a mente se alinha com essas frequências mais elevadas? Ela começa a ver aquilo que normalmente é invisível. Ela acessa camadas da realidade que estavam escondidas sob a ilusão da matéria densa. Ela percebe a malha energética por trás de tudo. E não é coincidência que as tradições ancestrais sempre insistiram em práticas como silêncio interior, atenção plena, respiração consciente, intenção clara. Eles sabiam o que hoje está sendo confirmado por cientistas e estudiosos. A realidade externa é uma extensão da realidade interna. E como afirmava Hermes há milênios, assim como é dentro, é fora. Assim como é em cima, é embaixo. O Gateway Process, no fundo, só trouxe isso de volta à superfície, com gráficos, medições, com protocolos secretos, mas a verdade sempre esteve acessível. Esse documento da CIA é mais do que um arquivo, é um convite ao despertar. Ele revela que não estamos limitados a essa ilusão densa que chamamos de realidade física. Estamos interligados a uma rede de energia e temos o poder de moldá-la a partir da vibração da nossa mente. A pergunta é: o que você está projetando agora? Com que frequência sua mente está sintonizada? Porque, goste ou não, o universo está ouvindo. A mente não apenas pensa, ela irradia. Cada emoção, cada pensamento, cada intenção emite uma frequência que ecoa no campo quântico ao nosso redor. E essa frequência não apenas interpreta o mundo, ela constrói o mundo. De acordo com o Gateway Process, quando estamos em frequências mais densas, como medo, raiva, dúvida, nossa percepção se contrai. O mundo parece hostil, limitado, opaco. Mas quando elevamos a vibração com calma, clareza, gratidão, presença, a realidade se abre. Começamos a ver sincronicidades, oportunidades surgem, a vida flui com um ritmo diferente, mais alinhado, mais leve, mais inteligente. Como se o universo finalmente estivesse respondendo. Mas a verdade é que ele sempre respondeu. Nós é que estávamos sintonizados na estação errada. A grande revelação do documento da CIA é essa: você é um transmissor da realidade. E essa realidade que você vê é inseparável daquilo que você vibra. Imagine o seguinte: você está segurando uma folha de papel, a luz reflete nela, atinge seus olhos, o seu cérebro interpreta essa informação. Mas o que você vê não é o papel, é a sua mente interpretando o papel. Ou seja, a realidade que você percebe não é o que está lá fora, é o que a sua mente projeta a partir de dentro. E se isso vale para uma folha, vale para tudo.
para o amor que você sente, para o medo que te bloqueia, para os caminhos que se abrem ou se fecham. É tudo frequência, tudo resposta vibracional. E aqui está o ponto mais poderoso do estudo. Essa frequência pode ser ajustada. Através de práticas como meditação profunda, a visualização intencional e a sincronização cerebral, é possível mudar o campo interno e, por consequência, o campo externo. Isso não é filosofia, é neurociência, é física quântica, é um mapa para a realidade criada conscientemente. Quando você visualiza algo com clareza, sentimento e intenção, você começa a atrair para si as energias correspondentes. Seu corpo muda, suas decisões mudam, seu campo magnético muda e o universo, como um espelho inteligente, responde. Essa não é a ideia de que basta pensar positivo e tudo se resolve. Essa é a compreensão de que você já está criando tudo o tempo inteiro, mesmo quando não está consciente disso. O que esse projeto revela é que, ao trazer luz para a inconsciência, você assume o controle. Você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser autor da própria realidade. Mas claro, isso exige treino, exige coragem, exige um mergulho profundo no único lugar que poucos ousam explorar, dentro de si mesmo. Quando compreendemos isso de verdade, algo muda. A sensação de estarmos presos a um destino, a um sistema, a um mundo rígido e imutável desaparece, porque agora sabemos, a realidade não é fixa, ela é fluida, vibracional, espelhada, e o espelho somos nós. O documento da CIA nos mostrou algo que a ciência demorou séculos para aceitar e que os povos ancestrais sempre souberam. Você não está separado do universo, você é uma extensão consciente dele. O que você sente muda o corpo, o que você pensa altera a malha energética, o que você acredita molda a realidade. Você não é apenas parte do universo, você é o próprio universo experimentando a si mesmo em forma humana. Essa é a verdadeira porta de entrada revelada pelo estudo. Um caminho interno, um mergulho na consciência, um retorno para aquilo que sempre esteve com você, mas que o mundo moderno tentou silenciar. A espiritualidade chama isso de despertar. A física chama de colapso da função de onda. A experiência chama de libertação. E agora talvez você entenda porque esse documento foi mantido em sigilo por tanto tempo. Porque uma consciência desperta não é controlável. Porque uma mente que cria não se submete. Porque um ser que lembra quem é não se encaixa. O mundo à sua volta pode parecer o mesmo depois desse vídeo, mas não é mais o mesmo. Agora você sabe. A realidade que te cerca é, na verdade, a realidade que você projeta. E se tudo é frequência, você pode mudar tudo. O seu corpo é uma antena, a sua mente é um transmissor. A sua consciência é a chave que destranca todas as camadas da existência. Talvez seja por isso que você chegou até aqui. Talvez essa mensagem seja mais do que um vídeo. Talvez ela seja um lembrete de que você pode acessar o que está além, de que você pode transformar o invisível, de que você pode acordar agora. Viva a sua realidade com consciência, porque o mundo muda quando você muda.